Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo, tudo bem? E aí, preparado para mais uma aulinha de Química? Então, gente, hoje nós vamos dar continuidade à eletroquímica e a gente vai dar sequência a um conteúdo muito importante e que aparece muito em provas, que nós chamamos de potencial padrão do eletrodo. Tá? Então, essa é a parte 3 da fisicoquímica da eletroquímica. Tá? Então, vamos lá ver? Vou colocar aqui só para vocês darem uma olhadinha, né? Para a gente verificar como que vai ser essa questão da eletroquímica. Tá? Então, só um momentinho para eu puxar a tela aqui. Então, vamos lá, começando. Então, como eu estava dizendo, né? Como eu estava dizendo, tá aqui, ó, né? É a parte 3 da eletroquímica, que é o potencial padrão do eletrodo que a gente vai ver. E a aplicação desse potencial padrão do eletrodo que a gente vai verificar dentro das pilhas, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha, né? Olha só, o potencial padrão do eletrodo, né, por definição, ele é uma grandeza, né? É uma grandeza que está relacionado com a tendência em o eletrodo sofrer oxidação ou redução. Então, toda vez que você tiver, né, dois metais, um deles vai ter maior tendência a oxidar e o outro vai ter maior tendência a reduzir. Quem mede essa tendência é o que nós chamamos de potencial padrão do eletrodo, que nós chamamos de E0. Então, por definição, potencial padrão do eletrodo é uma grandeza associada à tendência em que o eletrodo possui em sofrer oxidação ou redução. Tá certo? São dois potenciais que nós temos. É o potencial padrão de redução e o potencial padrão de oxidação. Nós temos que entender o seguinte, olha, quando nós trabalhamos com esses potenciais padrão, os potenciais padrão eles são medidos nas condições padrão. Quais são as condições padrão? A concentração da solução, né? Vai ser 1 mol por litro, tá certo? E a temperatura vai ser 25 graus Celsius, tá certo? Então essas são as condições padrão para a medida desse potencial, tá? Então, como eu disse a vocês, eu tenho dois potenciais, o potencial padrão de redução e o potencial padrão de oxidação, tá? Esses potenciais, como o próprio nome diz, potencial padrão de redução, ele mede a maior tendência em que o eletrodo tem em sofrer o quê? A redução, tá certo? Eu vou indicar por E0 RET. Tá? Já o potencial padrão de oxidação, ele mede a tendência em que o metal tem em sofrer o quê? A oxidação. E por isso eu vou representado por E0 oxid. Ok? Olha só, em teoria, a gente utiliza como padrão para resolução de exercício o potencial padrão de redução. Mas não quer dizer que a gente só trabalhe com potencial de redução. A gente pode trabalhar também com potencial de oxidação. Então, por isso que é importante que você sempre dê uma analisada na questão, quando você estiver resolvendo, qual é o tipo de potencial que você está utilizando. Beleza? Olha só, o potencial padrão de redução, como o próprio nome diz, ele mede a tendência em que o eletrodo tem em sofrer o quê? A redução. Tá certo? Então, como é que eu faço isso? Então, existe uma tabela, que é uma tabela onde estão registrados os potenciais padrão de redução. Lá, você consulta o valor do potencial. Esse potencial é um valor que já é tabelado. Você não tem que saber isso de cor. Isso é dado para você nas questões que você vai resolver, tá? Então, o que você tem que saber analisar? Você tem que saber fazer uma análise vendo quando você tem dois ou mais potenciais padrão e esses potenciais padrão ele é de redução, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ó, quanto maior for o potencial padrão de redução, maior a tendência em sofrer redução. Então, aquela espécie reduz com mais facilidade. Ou seja, ela ganha elétron com mais facilidade. Tá certo? Já quanto menor for o potencial padrão de redução, maior a tendência em que o metal tem em sofrer o quê? A oxidação. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você vai estar trabalhando. Então, se você estiver trabalhando com o potencial padrão de redução, como é que você vai determinar quem reduz com facilidade? Quem tem maior potencial de
redução. Se for um potencial de redução e ele quer saber quem oxida com mais facilidade, você tem que ver quem tem menor potencial de redução. Tranquilo? Então é bem simples, é só comparar os valores, tá? O potencial padrão de oxidação, que é o E0 óxido, ele também mede o que? Ele vai medir a tendência em sofrer o quê? A oxidação apresentada pelo eletrodo. Então, você tem dois ou mais metais, sempre você vai ter um que vai sofrer oxidação melhor do que o outro, ou seja, ele vai perder elétrons com mais facilidade, né? Então, olha só, a relação é a mesma. Quanto maior for o potencial padrão de oxidação, maior a tendência em sofrer o quê? A oxidação. Tá? E quanto menor for o potencial de oxidação, maior a tendência em sofrer o quê? Redução. Então, é sempre associado o seguinte, ó, toda vez que for maior, vai acontecer o que o potencial está mostrando, que é o de potencial de oxidação. Se for menor, é o contrário do que o potencial está mostrando. Se é de redução, de oxidação, ele vai sofrer o quê? A redução. Tranquilo, gente? Então é isso. É o primeiro ponto que vocês têm que ver na questão do potencial. Você não tem que saber isso de cor. Ele tem uma tabela. Vou mostrar a tabela aqui para vocês. Ó, né? A tabela está aqui. Somente só parar aqui. Olha, a tabela. Eu vou só apagar isso aqui, porque senão a gente não consegue ver, fica tudo bagunçado lá na próxima tela. Vou apagar aqui. Então, olha só, então você não precisa saber, como eu disse a vocês, a gente só tem que fazer o quê? A gente só tem que saber estudar o que está acontecendo, não é isso? Com o potencial. Então, vamos ver aqui o próximo. Olha, aqui, olha, para você ver. Aqui eu tenho um potencial, aqui eu tenho uma tabela onde você tem o potencial padrão de redução está registrado aqui e o potencial padrão de oxidação está registrado aqui. Veja, né, que os valores dos potenciais, eles são o mesmo em módulo, tá certo? Mas, quando você olha, por exemplo, olha, se você pegar, por exemplo, o lítio mais, qual que é o potencial padrão de redução do lítio mais? É menos 3,4, tá certo? Volts. Se você olhar o de oxidação, o quê? É mais 3,04. Então, você pode ver, é o mesmo valor, porém de sinal contrário. Tem que tomar muito cuidado, porque os alunos sempre confundem. Ah, então já sei, Daniela. Toda vez que for negativo, sempre vai ser redução. Não. Quem vai determinar para mim vai ser o quê? É o potencial que está escrito aqui, ó, E0 read, ou a semi-reação que ele vai te dar, tá certo? Ó, eu vou mostrar isso para vocês. Só quero que vocês vejam que a tabela já está pronta para você dos potenciais, ó, está aqui, né? E você vai fazer o quê? Você vai só fazer a análise dele, ó. Então, ó, potencial padrão de redução. Então, tudo que está aqui, ó, é redução, tá certo? E aqui tudo que está aqui o quê? É a oxidação. Veja, os valores, né? Os valores, eles são o mesmo em modo, só muda o sinal para cada um deles. Então, se ele te der o potencial de redução, automaticamente você já tem de oxidação, que é o mesmo, porém com sinal contrário. Certinho? Então, vamos dar um exemplozinho aqui, só para a gente tentar entender isso aqui que eu estou dizendo para você. Tá certo? Deixa eu só mudar aqui a tela, vamos dar uma olhadinha. Olha só, vamos pegar que se você tem este exemplo que está aqui, ó. Observe, a semi-reação, formando Al3 mais 3 elétrons. Olha lá, o potencial padrão de oxidação dele é mais 1,66 elétron-volts. Logicamente, o potencial de redução é menos 1,66, tá? Eu estou trabalhando com ele, colocou os dois aqui só para você verificar. Olha, cobalto dando cobalto 2 mais 2 elétrons, o potencial de oxidação dele é mais 0,28 elétron-volts e o de redução menos 0,28 elétron-volts. Da onde foi que eu tirei isso? Lá na tabela, isso é dado para você, tá certo? Então vamos ver aqui, por exemplo, a pergunta que ele faz para você aqui, ó. Ele pergunta o seguinte, ó: quem se oxida com mais facilidade? Ó, se você tiver só o potencial de oxidação, é só lembrar, quem vai oxidar com mais facilidade é aquele que tem o quê? O maior potencial de oxidação. Entre esses dois aqui, ó, quem tem maior potencial de oxidação? É mais 1,66 elétron-volts. Então, se ele tem maior potencial de oxidação, então ele vai o quê? Ele vai sofrer a oxidação. Então, o alumínio sofre a oxidação, tá certo? Tá lá, então é o alumínio, tá certo? Ó, Daniel, mas e se eu usasse o potencial de redução, como que fica?
no potencial de redução, ele está perguntando quem oxida, não é isso? Se eu estiver usando o potencial de redução, quem tem menor potencial de redução, oxida. Quem é que tem menor potencial de redução aqui? É o menos 1,66 eletronvolts. Então, continua sendo quem? O alumínio. Entenderam? Então, não importa se eu uso de oxidação ou de redução. Sempre a resposta vai ser a mesma, tá bom? Olha só, a letra B. Quem se reduz com mais facilidade? Quem é que vai reduzir com mais facilidade? Aí, eu tenho que olhar, né? Se você estiver olhando o potencial de oxidação, o que você vai ter que saber? Quem reduz com mais facilidade é quem tem o quê? Menor potencial de redução. Desculpa, menor potencial de oxidação, porque eu estou olhando a oxidação, tá, senhores? Desculpa aí, tá? Estou olhando a oxidação. Então, quem tem maior potencial de oxidação vai oxidar. Quem tem menor potencial de oxidação vai reduzir. Então, ele está perguntando quem reduz, então quem vai reduzir com mais facilidade vai estar nessa equação. Mas cuidado, hein? Cuidado para não colocar quem reduz é o cobalto. Não é o cobalto que reduz. Quem reduz é o íon, porque ele ganha elétron, é o íon cobalto 2+. Tá certo? Então, olha lá. Ó. Então, quem reduz com mais facilidade? Cobalto 2+. Beleza? Muito fácil, né, gente? E se eu estivesse olhando o potencial de redução e ele pergunta quem reduz com mais facilidade? Quem reduz com mais facilidade é quem tem maior potencial de redução. Quem tem maior potencial de redução entre as duas semi-reações é quem? É menos 0,28, que é muito maior que menos 1,66. Olha lá, continua a mesma relação. Olha lá, do cobalto 2+, ele reduz com mais facilidade. Beleza? Vamos ver a letra C? A letra C pergunta o seguinte, ó, qual é o melhor agente oxidante? Quem é o melhor agente oxidante? O agente oxidante é quem reduz com mais facilidade. Quem é que está reduzindo com mais facilidade? É quem? É o cobalto 2+. Então, olha lá, cobalto 2+. Tranquilo? Quem é o melhor agente redutor? Quem é o melhor agente redutor é quem oxida com mais facilidade. Quem é que oxida com mais facilidade aqui? É o alumínio. Então tá aí, ó. Por que é o alumínio que oxida com mais facilidade? É porque ele tem maior potencial de oxidação ou menor potencial de redução. Tranquilo, gente? Muito fácil, né? Cuidado, tá? Com as reduções. Muitas vezes, quando acontece a redução, quando tiver o íon, sempre será ele que vai estar o quê? Que vai estar sofrendo a redução. Tranquilinho, gente? Ótimo, né? Olha só, vamos ver o 2? Ó, opa, que tamanho do exercício, hein? O 2 fala o seguinte, ó. Considera as semi-reações. Ele está te dando duas semi-reações, tá certo? Dê os potenciais que ele foi bonzinho, né? Ele até escreveu o potencial para você, que é potencial de redução. Então, você sabe que uma espécie está aqui, está reduzindo, e a outra vai ter que estar oxidando. Ele pergunta para você responder, né? Qual é a semi-reação anódica, a semi-reação catódica, a equação global da pilha, o valor do ΔE0, que é a diferença de potencial da pilha, a indicação oficial da pilha segundo a IUPAC e o esquema desta pilha segundo o Daniel. E nesse esquema ainda quer que você indique quem é o anodo, o catodo, o polo positivo, o polo negativo e o fluxo de elétrons. Essa questão eu vou resolver lá no quadro com vocês, para vocês verem, tá? A gente vai lá para o quadro para a gente verificar como que vai ser essa questão, para resolver essa questão lá, tá? Então, gente, olha só, então tá aí no quadro, o exercício, ele pede ele te dar duas semi-reações, ó. Então, são dois metais, o zinco e o cobre, e ele está pedindo para você, não é isso? Para você responder algumas questões a respeito dessas duas semi-reações, né? Na primeira, ele pede para você escrever a semi-reação anódica. Então, vamos lá, olha só. Eu tenho dois metais, o zinco e o cobre, tá certo? Olha só. E ele te dá dois potenciais, o potencial de redução. Tá fácil aqui saber que é potencial de redução, né, gente? Porque se você olhar aqui, ó, ele escreveu aqui para você que é o potencial de redução. Mas muitas vezes tem alguns exercícios que ele não traz esse dado para você. Ele só escreve E0 menos 0,76. E aí, como é que eu faço para determinar? É por isso que ele deu para você a semi-reação. A semi-reação nesse sentido, olha, qual que é o número de oxidação aqui, ó? É mais 2, tá certo? Ó, de mais 2 ele está passando para 0. Opa, de mais 2 para 0 diminui o NOx. Se diminuiu o NOx, sofreu uma redução. Então, esse potencial aqui é de redução.
Tá certo? A mesma coisa acontece aqui, ó, no de oxidação do cobre aqui, ó, do íon cobre é mais 2. Tá certo? Mais 2, passando para 0. Então, reduziu, diminuiu o de oxidação. Então, esse potencial padrão de redução. Beleza? Então, olha só, gente. Então, o que você tem que entender é o seguinte aqui, olha. Entre esses dois metais aqui, ó, quem tem maior tendência a sofrer redução? Quem reduz com mais facilidade? Então, se você tem um potencial de redução, é só lembrar, quem tem maior potencial de redução, reduz. Então, quem tem maior potencial de redução entre os dois é esse aqui, ó. Então, essa espécie aqui, ó, então ela sofre o quê? Redução. Tá certo? Ó, se ela sofre redução em uma pilha, ela vai ser quem? Ela vai ser quem? O cátodo ou catodo, que é quem? O polo positivo da pilha. Então, isso aqui, ó, vai ser o polo positivo da pilha. Tá certo? Agora, em contrapartida, essa espécie aqui daqui, ó, ela sofre o quê? Ela vai sofrer a oxidação. Por quê? Porque ela tem menor potencial de redução. Ó. Se tem menor potencial, acontece o que está ao contrário aqui. Ó. Então, essa espécie aqui, ó, vai sofrer oxidação, tá certo? Ó. Se ela está sofrendo oxidação, então ela é o ânodo ou anodo da pilha, que é o polo negativo. Prontinho. Então, agora, gente, se eu estiver começando trabalhando com pilhas, então eu posso responder as questões que ele fez aí para mim. Não é isso? No primeiro, ele perguntou o seguinte, na primeira questão, ele falou o seguinte, qual é a semi-reação anódica? Então, olha só, então a semi-reação, ó, a semi-reação anódica, ó, tá certo? A semi-reação anódica, ela acontece onde? No anodo. E no anodo acontece o quê? No anodo acontece a oxidação. A oxidação está acontecendo nessa semi-reação aqui. Só que agora tem que tomar cuidado, senhores. Ó, essa semi-reação no sentido que está, ela está sofrendo o quê? Redução. E eu quero que ela oxida. Então é só inverter. Então, invertendo a equação, você vai ter, ó, zinco sólido, tá certo? Ó, formando zinco, ó, zinco 2 mais aquoso, mais 2 elétrons. Beleza até aí? Cuidado agora, olha, se eu invertir a equação, o E0 que eu dei era E0 de redução. Se eu invertir a equação, ele passa a ser E0 de oxidação. Beleza? Então, e o E0 de oxidação, quanto que vai valer? Mais 0,76 volts. Olha lá, é com sinal trocado, pontinho. Tá certo? Entenderam por que eu inverti a equação? Eu inverti a equação porque ela sofre a oxidação. Vai ser o polo negativo, o anodo. E ele pediu a reação anódica. Tranquilo? Vamos ver agora então a letra A está aí. A letra B, ele pediu a semi-reação catódica. A semi-reação catódica, é isso, ó, na letra B, né, ó, ele pediu a semi-reação catódica. A semi-reação catódica, ela vai acontecer onde? No catodo. E o catodo ocorre o quê? A redução. E eu já determinei que a redução é essa semi-reação que acontece aqui, ó. Ela não é, e ela não foi dada no sentido da redução, então é só escrever do jeito que ela está aqui mesmo. Não vai acontecer nada. Então vai ser, ó, cobre 2 mais aquoso, tá certo? Mais 2 elétrons, dando cobre sólido. Olha lá. Tá certo? E o potencial aqui, ó, continua o mesmo, vai ser E0 reto, tá certo? E o valor é mais 0,34 volts. Bonito, não é? Muito bom, né? Na letra C, o que ele pediu na letra C? Na letra C, ele pediu, senhor, a reação global, tá certo? Ó, ele pediu aqui, ó, a reação global da pilha. Tá certo? A reação global da pilha. Lembra lá que eu dei para vocês na aula passada que a reação global é a soma da reação anódica mais essa reação catódica? Então, olha só. Então, quando eu somar essas duas equações aqui, ó, eu vou obter quem? A equação global. Tá certo? E para eu somar as duas equações, o que eu tenho que olhar primeiro? O número de elétrons, não é isso? Então,
Então, quantos elétrons eu tenho aqui? 2. Quantos elétrons eu tenho aqui? 2. Opa, que ótimo. Então, está tudo certinho, né? Então, é só cortar. Ó. Corta, corta, cortei os elétrons. Vai sobrar o que, então, a reação global? Vai ser zinco sólido mais cobre 2 mais aquoso, dando o que, senhores? Ó, dando zinco 2 mais aquoso mais o que? Cobre sólido. Certo? Olha que bonito. E ainda, se eu somei as duas equações, eu posso somar o potencial de oxidação mais o potencial de redução. Quando eu somo esses dois, o potencial de oxidação mais o potencial de redução, senhores, eu vou ter quem? O delta E0, que é a variação do potencial dessa pilha. Então, olha só o que vai dar aqui, ó. Delta E0 vai ser mais 0,76 e mais 0,34, vai dar 1,10 volts. Opa, olha só, volta que eu falei na aula passada para vocês. Isso aqui não é uma pilha? Se é uma pilha, a DDP, ou a força eletromotriz, ou delta E, tem que ser o quê? Positivo. Olha lá que lindo, olha, é positivo. Tá certo? Então, isso já responde a nossa letra D. Porque na letra D, ele pede o seguinte, ó, calcule o delta E0 da pilha. Para eu calcular o delta E0, você pode fazer que o delta E0 é o E0 de oxidação mais o E0 de redução. Tá certo? Somando aqui, você vai ter que o delta E0 vai ser igual ao potencial de oxidação, quanto que é? Mais 0,76. Tá certo? Mais o potencial padrão de redução. O potencial padrão de redução está aqui, ó, 0,34. Tá certo? Então, somando aqui, ó, o delta E0 vai ser igual a quanto? 1,10 volts. Aí está resolvida a nossa questão. Certinho? Muito bom, né? A última coisa que ele pediu na letra E, qual é a indicação oficial desta pilha? A indicação oficial dessa pilha, como que é? É anodo barra catodo. Quem que é o anodo? Não é o zinco passando para zinco 2+? Então, o anodo vai ser, ó, zinco barra zinco 2+, barra, quem agora? O cobre, não é isso? O cobre, tá certo? Ó, cobre 2+, passando para cobre 0. Então, aí está a indicação oficial da pilha. Certinho? Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui, gente, para vocês verem aí, porque no meu que a gente estava aparecendo direitinho. Agora apareceu. Aí, agora sim. Certinho? Então tá aí. Tranquilo? Tá faltando a gente fazer a letra F. A letra F, ele pede um esquema da pilha segundo Daniel, e nele ele quer que você indique o anodo, o catodo, o polo positivo, o polo negativo e o fluxo de elétrons. Então, vamos fazer? Só um pouquinho que eu vou apagar o quadro aqui e já voltamos para a gente fazer, tá? Só um momentinho. Vamos lá, então? Olha só. Ele pediu para você fazer o esquema da pilha segundo Daniel, né? Então, vamos lá. Fazer o esquema da pilha é ser desenhar a pilha conforme, né? Já passei para vocês, né? Nos esquemas anteriores aí, da aula anterior. Então, tá aqui, ó. Então, é sempre assim, tá certo? Então, vocês vão ter os dois frascos, certinho? Vamos colocar a solução, não é isso? Né? Nessa solução vai estar mergulhado um eletrodo, nessa outra um eletrodo, não é isso? Esses dois eletrodos vão estar ligados por um fio condutor, ele está ligado no balão Brasil, está aqui, certo? A ponte salina, nunca, jamais na sua vida você pode esquecer da ponte salina, porque ela é que fecha o circuito, ou seja, ela que mantém o equilíbrio iônico das soluções, tá certo? Outra coisa, agora tá bom, o esquema da pilha é esse, tá certo? Agora eu vou usar os metais que ele me deu. Quais foram os metais? É o zinco e o cobre. Então, os dois eletrodos são zinco e cobre. Então, vamos lá? Olha lá, ó. No zinco sofre o quê? É a oxidação, é o carro. Então, eu vou colocar aqui, ó. Esse aqui é o zinco. Tá certo? Agora, na solução, quem que vai estar na solução? É o zinco 2+. É o zinco 2+ para a solução.
Certo? Lá do outro lado, o que vai acontecer? Eu tenho cobre e aqui eu tenho quem? O cobre 2+. Isso, sempre isso, né, senhores? Aqui vai ser a minha salina, eu vou colocar o KCl, que é o cloreto de potássio, que a gente vai utilizar, certinho? Então, teoricamente, o esquema é esse, tá? Agora, ele pede para você indicar no esquema. Ele fala para você, ó, indique no esquema, nele, o anodo, o catodo, tá certo? Então, ó, já sei que o zinco é o ânodo, é o ânodo, que é o polo que? É o polo negativo da pilha. Pronto, polo negativo. Desse lado, você tem quem? O cobre. O cobre é o quê? Sofre redução. Se sofre redução, ele é quem? Ele é o cátodo. Tá certo? Então, você tem aqui, ó, é o polo positivo. Pronto. Tá certo? E ele ainda pediu mais ainda. Indique o fluxo de elétrons. O fluxo de elétrons está onde? Está do anodo para o cátodo, do polo negativo para o polo positivo. Então, o fluxo de elétrons está aqui, ó. Lembrando que o fluxo de elétrons ele sempre está no circuito externo, tá certo? No circuito externo, tá? O circuito interno é a ponte salina, tá certo? Aquela tracinha está acesa, bonitinha, conforme sempre tem que ser. Beleza, gente? Então é isso. Ó, teoricamente é isso. Tem muita coisa para a gente ver ainda sobre o que? Tem muitos exercícios para a gente tentar, para a gente acostumar com essa questão do potencial padrão de redução, potencial de atração. Tá vendo? Agora eu não preciso mais daquilo que a gente tinha na aula passada. Lembra que eu falei com vocês na aula passada que eu tinha que mostrar ou o fluxo de elétrons, ou se a massa do eletrodo diminui ou a massa do eletrodo aumenta. Eu não preciso fazer mais isso, né? Por quê? Porque eu tenho potencial padrão de redução e de oxidação. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Teremos outras pela frente. Eu aguardo vocês. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal para que vocês possam ter novas informações. Tá certo? Um abraço para vocês. Até a próxima.